Você que tem a sua Bíblia, você que quer compartilhar comigo da leitura, 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparta-te do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Queria falar um pouco com você sobre ter dias felizes, amar a vida. O texto fala sobre isso. Quem quiser ter dias felizes e amar a vida, parte, os seus lábios de falar dolosamente, de usar a sua língua indevidamente, e também aprenda a se apartar do mal e praticar o que é bom e buscar a paz e empenhar-se por encontrá-la. Então, a primeira regra para viver bem, segundo a palavra de Deus aqui, para ter dias felizes, é primeiro saber fazer uma contenção verbal. E isso é essencial na minha vida, na sua vida, Eu tenho certeza que se eu fizesse aqui uma enquete, quem se arrepende de ter ficado calado e quem se arrepende de ter falado? A maioria das pessoas se arrependeram mais das coisas que falaram do que do silêncio. Porque embora algumas vezes sim possamos ter oportunidade desperdiçada de dar a palavra certa, de proferir uma palavra oportuna, em geral nós nos arrependemos do que nós falamos, porque a língua ela pode ser um instrumento de bênção e também um instrumento de maldição, de destruição. Se você já leu a epístola de Tiago, você vai perceber que tem um capítulo inteiro ali destacado só para falar sobre os males que a língua pode produzir, sobretudo nos relacionamentos, o efeito destruidor que isso tem. Ele fala que a língua é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Olha o que Tiago fala. E ele compara também a língua com uma fagulha que é tão pequena, mas põe em chamas uma grande selva. Então a nossa língua, se ela serve para atear fogo no contexto onde estamos inseridos, o que nós vamos contemplar? O belo? Não, vamos contemplar cinzas, é isso que vai sobrar. Mas quando a nossa língua é boa semente para plantar o bem, quando temos palavras de afirmação, elogios, reconhecimento do valor do outro, quando estamos menos preocupados em utilizar uma lupa para enxergar os defeitos dos outros e conseguimos, com um olhar generoso, fazer com que venha sobrepujar as qualidades das pessoas, vamos ter realmente um ambiente mais harmonioso e, por consequência, também teremos dias felizes, amaremos a vida. Muitos dos problemas que nós criamos vêm por conta disso mesmo, dessa incapacidade de fazer um uso sábio da palavra. Se você também é um leitor de provérbios, você vai perceber que existem inúmeros provérbios acerca apenas sobre o uso da língua, o uso sábio das palavras. Por exemplo, tem um que diz o seguinte, que a palavra branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Então, se nós fazemos com que as nossas palavras sejam ventos que nós plantamos, vamos colher bonança? Não, vamos colher tempestades. Então sempre teremos ambientes conflituosos, e isso nos faz muito mal. Para que possamos fazer com que a vida nos devolva o bem, teremos que também semear de maneira sábia as nossas palavras. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Então, quando nós utilizamos, no poder do Espírito Santo que habita em nós, um filtro para utilizar a palavra de uma maneira adequada, quando aprendemos também a calar e a falar no tempo certo, com certeza também vamos colher dias melhores, vamos também ter qualidade de vida.
Porque além de fazer mal às pessoas que estão ao nosso redor, quando somos excessivamente críticos, quando sempre estamos dispostos a trazer uma fatura de cobrança para o outro, né, no nosso lar, mas eu fiz isso, fiz tudo por você, né, e olha como é que você me corresponde, né, esse tipo de fala que faz muito mal e também entediante, né, quando sempre falamos as mesmas coisas, sempre em torno de crítica, com certeza a nossa vida ela vai ser muito mais espinhosa, muito mais triste. Mas quando nós falamos conforme Jesus Cristo, né, como Senhor que sendo rico se fez pobre para nos enriquecer, quando utilizamos os nossos lábios para enriquecer a vida dos outros com palavras de encorajamento, também o Senhor por sua graça nos devolve isso, né? Porque a palavra ela é semente, né? O homem, está escrito também em Provérbios, ele colhe do fruto da língua, né? Se você planta palavras boas, você também vai colher, né, o bem. E isso não é uma coisa mística, não se trata de uma superstição. A palavra de Deus é que diz isso, né? Pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Isso é uma palavra de Jesus Cristo. Então, nós precisamos urgentemente fazer um uso sábio das nossas palavras, né? E é muito fácil falar, é muito fácil nós simplesmente darmos vazão, né, a palavras que vão, que nos colocam numa posição, né, de não terapêutica para a vida do outro, mas de espinho, né, de mal que podemos praticar contra o outro, né? Porque você sabe, na hora que você fala certas coisas, essas palavras elas não podem ser mais resgatadas, né? O pedido de desculpas é sempre uma saída, mas é uma saída muito mais para tentar consertar, né, o que às vezes não tem remédio, né, porque a memória das pessoas, né, já absorveu, né, o que falamos, né? Você sabe que tem uma pesquisa, tem um livro muito bom sobre comportamento humano, né, que eu costumo ler, que fala sobre algumas pesquisas, né, que falam sobre o comportamento humano, né, em geral, e fala dos professores que sempre elogiavam seus alunos e o consideravam acima da média, e isso dentro do experimento, né, alunos que eram, na verdade, comuns, com desenvolvimento acadêmico na média, e por alguns anos eles foram expostos, né, a essa situação de elogio, né, de encorajamento. E mais na frente eles tiveram um desempenho acadêmico bem acima da média. Só que eles haviam também feito um teste de QI. E nesse teste de QI não revelava nenhuma habilidade especial. Eles estavam simplesmente na média, mas por conta dessa palavra dos professores, né, de encorajamento, de valorização, eles tiveram um desempenho acadêmico bem acima da média. O que isso quer dizer? A própria ciência fala, né? Nós acabamos sendo um produto e uma reação daquilo que ouvimos. E o que nós queremos fazer, né, com as palavras foi o que Jesus Cristo fez, né? As minhas palavras são espírito e são vida. Assim também precisa ser com você e comigo, né? Porque quem quiser ter dias felizes, quem quiser amar a vida, precisa reter a sua língua de falar o mal, não é? Não pode ser essa fagulha que acaba incendiando toda a floresta. Então, primeiro, contenção verbal para ter dias felizes, né? São para que a gente não venha colher os males que nós mesmos praticamos, né? E segundo, deixar de praticar o mal e fazer o bem, que parece ser uma obviedade, né, como cristão, porque dentro da ética cristã o mínimo é isso, né? Abandonar a prática do mal e praticar o que é bom. Mas muitas vezes a religião ela supervaloriza a lista de proibições, né? O que nós não devemos fazer, e não nos dá uma pauta de vida positiva de dizer, olha, vamos seguir o exemplo de Jesus Cristo, né? Graças a Deus nós estamos bem instruídos, né, na comunidade de fé da qual nós fazemos parte. Mas muitas vezes seguir a Cristo acaba sendo apenas essa visão, uma visão do que eu não devo fazer, né? Uma lista interminável de mandamentos que me dizem o que eu não devo fazer, mas é muito mais que isso.
Jesus Cristo não se notabilizou pelo pecado que ele deixou de praticar, né? Mas a sua vida ela foi sedutora, inspiradora para as pessoas do seu tempo, e é hoje, porque ele ressuscitou, glória a Deus, está conosco todos os dias até a consumação do século, porque ele também faz o bem, porque Jesus Cristo é aquele que vai à cruz, não é aquele que se coloca como oferta pelo outro, não é? E nisso consiste também a felicidade do discípulo, quando estamos também dispostos a servir, porque está escrito: mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Então, se vivemos assim, também vamos colher felicidade, né? A reação das pessoas, o outro, às vezes é como uma bola de borracha, né? Se nós lançamos com força na parede, vem com a mesma intensidade contra nós, né? E se nós somos semeadores do bem, com certeza Deus e o Senhor vai permitir que a vida também nos dê esses frutos. Isso para ter dias felizes, né? Isso para viver a vida. Porque, como está escrito, nós lemos aqui, nós somos chamados para receber bênção por herança. Quando nós somos chamados a receber bênção por herança, nós não somos um armazém de bênção, nós não somos um grande depósito da bênção de Deus. Nós somos chamados como para sermos pessoas a transbordar, pessoas que vazam a bênção do Senhor. Então, se você é uma pessoa abençoada, você também é um abençoador. É alguém que libera a bênção. Então não é apenas não praticar o mal, é seguir o exemplo de Jesus e praticar o bem. Nisso consiste, né, fundamentalmente a ética cristã, o exemplo de Cristo Jesus, né, para que aí também possamos ter a felicidade de sermos discípulos. Quer ter dias felizes? Quer amar a vida? Primeiro, retenção da sua língua do mal, contenção verbal. E também deixar o mal. Porque, primeiro, se nós embarcarmos nesse barco do pecado, vamos descobrir que ele é um verdadeiro Titanic, né? Então, mais à frente, vamos beijar um iceberg e vamos naufragar. Então, o pecado sempre é um passaporte carimbado para a ruína pessoal. Então, esse é o pior caminho. Mas se fizermos o bem, se seguirmos o exemplo de Jesus também, vamos colher dias mais felizes, né? E também, como lemos aqui, buscar a paz, né? E empenhar-se por encontrá-la. Embora Jesus Cristo diga que Ele é a nossa paz, a minha paz vos dou e não vou lá dou como a dá ao mundo, né? E o Espírito Santo habita em nós, a paz também é algo a ser construído por meio de escolhas minhas e suas. Isso é importante entender, porque nós podemos enveredar por vários caminhos que vão nos atormentar, né? Por exemplo, a Bíblia fala que aquele que quer se enriquecer, né, vai se atormentar com muitas dores. Se nós tivermos uma ambição desmedida, isso está escrito na primeira epístola de Timóteo, vamos nos atormentar com muitas dores, né? E alguns acabaram colhendo ruína e destruição, como disse Paulo. Então é um caminho. Eu, por exemplo, em 2020, no pico da pandemia, quando começou, né? E aí por conta disso também houve uma reestruturação no meu trabalho, e aí eu tive um pouco mais de fôlego, né? Eu fui fazer um monte de coisa, e precisava estudar, mas eu fui além da conta, fiz 2 pós-graduações ao mesmo tempo e ainda peguei umas matérias de disciplina isolada de mestrado. E aí, quando você conjuga tudo isso com família, com o ministério, né, e tantos afazeres que nós temos e preocupações outras, né, do cotidiano, como é que você vai procurar a paz? Isso é uma forma de procurar a paz? Não. Então, certos empreendimentos, quando eu e você nos lançamos, né, neles, temos que entender que a vida é dura, né, e nós não podemos, sob a alegação de que somos cristãos, fazer certas coisas e ao mesmo tempo entender, Deus vai abençoar de tal maneira que, mesmo sendo um caminho tortuoso da minha escolha, não por necessidade, mas por desejo, né, nada vai acontecer. Então a vida não funciona assim. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então precisamos entender o que é necessidade e o que é simplesmente desejo. E certas coisas que nós fizermos, não é o fato de sermos cristãos que vai nos blindar contra os dissabores dela. Por exemplo, se alguém começa a construir, né, e por conta própria, como qualquer outra pessoa, né, ela vai sofrer
muitas dores de cabeça, porque é algo tormentoso. E vai ser para o espírita, vai ser para o umbandista, vai ser para o agnóstico e vai ser para o cristão. Isso é um fato da vida. Então, busca a paz, empenhe-se por alcançá-la, né? Então, temos as escolhas da necessidade, dos simples desejos, que muitas vezes nos fazem mal, e temos também a escolha do pecado, que aí é um caminho infalível, né, para a nossa ruína pessoal e para a perda, né, da nossa paz. Então, que o Espírito de Deus nos ajude a vivermos melhor, mas muito dessa qualidade de vida depende da nossa escolha. É verdade que em algumas situações parece que simplesmente somos sorteados pela vida, não é? Para certos sofrimentos, nós não buscamos, mas em tudo que está à disposição, né, das nossas escolhas, devemos ser sábios e pedir orientação ao Espírito Santo para que não cometemos erros, né, e que esses erros nos atormentem e nos assombrem. O Senhor não quer isso. O Senhor quer que eu e você possamos controlar a nossa língua, possamos deixar de praticar o mal e buscar o bem, né? E, sobretudo, buscar a paz. E não vamos buscar a paz quando simplesmente nos entregamos aos nossos caprichos, aos nossos desejos, ainda que eles sejam lícitos, mas que podem nos trazer muitos males, podem subtrair a minha paz, a sua paz, por conta de um erro de cálculo, por conta de um assodamento meu e seu. Que não seja assim. Que o Senhor nos ajude, né, em nome de Jesus, a vivermos a sua paz e que as nossas escolhas erradas não nos tragam males. Em nome de Jesus.